você pôde ver o passo a passo da realização de um sonho que foi feito através de uma competente equipe e coordenado pela mente do proprietário da fazenda. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Quando se fala em cavalos, é preciso pensar grande, seja por lazer, por esporte, por lucro ou por hobby. Esses são animais cada vez mais visados e que ganham muitos adeptos. Por isso, se pensar em tecnologia e equipamento, é sempre válido. Confira! Existem muitas vantagens em implementar equipamentos mecânicos e evoluídos em um aras. Isso permite gastar menos com mão de obra, forçar mais um equino que precise, tornar equinos jovens atletas, dentre outras. Citando um equipamento como o caminhador, é possível dizer que existe o treino dos cavalos em questão de atividade esportiva, potros jovens sendo preparados para leilão ou para o início de uma atividade. Otimiza uma mão de obra e o exercitador circular ainda trabalha até 8 animais ao mesmo tempo. Os cavalos são exercitados no protocolo de exercício desejado. Os potros jovens tornam-se mais calmos e sociáveis após o treinamento. E por fim, um condicionamento físico e aumento de massa muscular garantidos em 30 dias. Nós já temos uma área reservada para isso aqui. Depois de montar parte dessa estrutura, que ainda não está concluída, mas já está bem adiantada, eu acho que a gente agora tem que ir um pouquinho nessa linha, né? Na parte de pensar na parte veterinária do negócio, na parte clínica do negócio. Se precisar fazer um tratamento num animal, se precisar fazer um exercício de musculação num animal, sem forçar ele o tempo todo aí com carga, não precisa necessariamente disso. A veterinária Thalita Vicino nos contou que esses equipamentos muitas vezes são caros e que em um primeiro momento o criador não consegue comprá-los, mas que existe sim algumas alternativas, como por exemplo em um aras que ela visitou, cujo proprietário, através de uma estrutura no chão, instalou um motor e desse motor saiu uma viga com outras 3 vigas acopladas em cima em formato de triângulo. Nas pontas haviam ganchos que ficavam presos a uma corda que ia até a boca dos cavalos. Ao ligar esse motor, os cavalos giravam tanto para a direita como para a esquerda em movimentos alternados, ou seja, apesar de ser um equipamento rústico e não tão tecnológico, ele se tornou funcional, pois permitiu aos equinos poderem caminhar e se exercitar adequadamente. A gente tem grandes aras no Brasil, aras de diversas raças, por exemplo, puro sangue inglês, manga larga machador,
Eles têm, por exemplo, quarto de milha, andadores, que são aquelas estruturas na qual você coloca os animais, aí eles caminham, você regula a velocidade, então você consegue trabalhar vários animais ao mesmo tempo, você não deixa esses animais simplesmente parados, às vezes você tem a sua mão de obra muito carregada, sobrecarregada, e você precisa fazer um trabalho de exercício físico, então os andadores são muito interessantes, porque você regula a velocidade, você consegue regular o tempo de exercício desses animais. Você tem, por exemplo, as esteiras. As esteiras são muito, pensando em animal de alto desempenho, atletas de modo geral, as esteiras elas auxiliam demais, porque você consegue imprimir num espaço reduzido tudo aquilo que você deseja num treinamento. E não só pensando em cavalo de corrida, tá? Mas quarto de milha, puro sangue inglês, o próprio manga larga, a esteira ela é muito legal para exercícios individualizados, para trabalhos científicos, para o veterinário poder saber como que aquele animal está, como que ele não está no seu dia a dia. A esteira auxilia bastante nesses momentos mais individualizados, vamos dizer assim. E assim como a gente tem as esteiras, tem os andadores, a gente tem as hidroesteiras, que é muito bacana, animais que estão retornando à atividade física, que passaram por algum problema ortopédico, de lesão. Então, a gente tem alguns aras que já tem esse equipamento de hidroesteira, que diminui o atrito com o solo e você melhora o trabalho muscular, tendíneo, ligamentar. Então, hoje em dia, eu posso dizer que o Brasil tem todas as capacidades, tem a mesma capacidade de qualquer outro país a nível de equipamento. Cavalo é uma experiência longa, mas bem compensadora. Ao treinar o cavalo, você vai ensiná-lo a fazer as coisas do seu jeito, enquanto devolvem uma ligação emocional forte. Inicie do zero e, com o tempo, você vai ter um bom cavalo para equitação. Treinar um cavalo é uma perspectiva animadora, mas o entusiasmo pode mascarar uma visão objetiva do seu nível de conhecimento e de experiência. O treinamento é um processo longo e não deve ser feito por alguém fraco. Se você está determinado a treinar o seu cavalo, mas pode não ter muitos anos de experiência ou nunca ter feito treinamento, procure contratar um treinador por tempo parcial ou frequentemente. Esse é o conselho de uma pessoa que adquire mais experiência. Para o treinamento ser bem sucedido, você tem que mostrar ao cavalo que você é digno da confiança e que tem seus interesses em mente. No entanto, liderar é diferente de mandar, seja manualmente ou usando equipamentos modernos e mecanizados. É preciso criar uma rotina para esse animal. É preciso que ele entenda o que está indo fazer e confie em você, para que reaja sempre bem ao que está sendo proposto. Hoje você acompanhou um pouco dos equipamentos que já existem para melhorar o condicionamento dos equinos. Amanhã vamos voltar para falar da assistência veterinária que o Aras Fazenda Imperial recebe. Até lá, tchau!